bom dia, meus irmãos, muito bom dia, meus amigos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical online. Ainda estamos online, ainda estamos com o nosso salão de cultos fechado para eventos presenciais, mas estamos aqui rotineiramente aos domingos pela manhã, aos domingos à noite, na celebração da noite, nas quartas-feiras, com o estudo da Bíblia, a Bíblia toda versículo por versículo, e na quinta-feira com o estudo dos PGMs. Continuamos nos reunindo, mesmo que à distância, mas com esse compromisso que temos, não um compromisso religioso, não um compromisso sistemático, mas um compromisso pessoal com o Senhor, de estar reunidos juntos com os nossos irmãos para juntos aprendermos a palavra de Deus, para juntos crescermos, para juntos estudarmos o livro santo que o Senhor deixou para nós, a sua revelação plena, a sua palavra. É muito bom estar com você, é muito bom estar junto, é muito bom poder aprender juntamente com você. É muito bom saber que você tirou esse tempo, assim como nós, nesse domingo pela manhã, um friozinho estava fazendo, eu sei, na hora de acordar, né? Mas nós temos esse privilégio de poder estudar a palavra de Deus juntos e não podemos perder as oportunidades de crescimento espiritual. Todas as vezes que nos reunimos como igreja, é a oportunidade que temos de crescer espiritualmente, de nos aproximar mais da estatura de Cristo, de nos aproximar mais do conhecimento da verdade da palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos clamar ao Senhor pelo nosso estudo de hoje, para que Deus possa nos abençoar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos assimilar e absorver os ensinamentos da palavra do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos aí na sua casa e nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, estamos na Tua presença nessa manhã, Deus, agradecidos porque o Senhor nos dá esse privilégio de poder cultuar ao Senhor, de poder estudar a Tua palavra, de poder nos reunir, de poder entrar, ó Pai, nesse meio de estudo que é a Escola Bíblica Dominical, nessa ferramenta que o Senhor nos deu há tantos anos, para que nós possamos estudar a Tua palavra e aprender mais do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por cada pessoa que já está conectado, por aqueles que ainda vão se conectar, que o Senhor possa abrir a mente, o coração de cada um de nós, para que as verdades da Tua palavra sejam, ó Deus, absorvidas por nós, que nós possamos, Pai, não só assimilar como teoria, mas, ó Pai, possamos guardar no nosso coração, para que tudo aquilo que aprendamos aqui nessa manhã seja, ó Pai, útil e proveitoso para nos aproximar mais do Senhor, para nos dar um formato de vida mais próximo daquilo que o Senhor deseja, que o Senhor espera de nós. Fale ao nosso coração nessa manhã. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouquinho a Cristiane vai estar trazendo os recadinhos de quem já chegou. Enquanto isso, eu quero só destacar que hoje é o dia do Homem Batista. E como dia do Homem Batista, nós vamos hoje à noite estar falando, trazendo um recado do Senhor, não só para os homens, é claro, as mulheres também, mas direcionado ao papel do homem, aquilo que Deus espera do Homem Batista. Então não perca hoje à noite a nossa celebração da noite, o dia do Homem Batista. Cristiane, quem já chegou aí? Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, que o Senhor esteja nos abençoando nessa manhã para aprender a sua palavra. Lembrando que o meu conceito de aprender é que o aprendizado ele se dá no momento que eu coloco em prática. Então, quando aquela verdade passa a ser uma prática da minha vida, eu aprendi, Então, muitas coisas a gente tem conhecimento, mas não está aprendido, está apenas na esfera do conhecimento, O aprender é o praticar. Eu quero dar um bom dia para Ivonete. Bom dia, irmã Ivonete. Deus abençoe. O irmão Rainer também já está aqui falando bênção, mãe. Então,
Deus abençoe todos vocês, Ivonete, Robson, Larissa, a Rayane, o Rainer, a Alessandra, o Danilo, o Davi, o Eric, a Giovana, o Douglas, a Sabrina, o Fernando, o Rafael e a miniatura de Ivonete, que é a Alicia. Que Deus abençoe essa família linda, que tudo que vocês fizerem seja bem-aventurado. Também está aqui agradecendo ao Senhor, dizendo que tem muitos motivos para agradecer ao Senhor. Hoje é a irmã de Lourdes. Então, que bênção, irmã de Lourdes, acordar um domingo com muitos motivos para agradecer. Isso é muito especial. Então, quero mandar um beijão para o pastor Júlio, para a Isadora e para a Débora, que estão aí com você. Se a Lucimara e o Paulo também tiver, um beijão para eles. Que essa família seja próspera diante do Senhor. Também quero mandar um beijão para a Erlite Eringer. Deus abençoe a Erlite, bom dia. Deus abençoe você, né? Todos os meninos, o Johnny, o Raildo, o Raoni. E tem a Rai também, que eu só sei falar até Rai, o nome dela é bem complexo, que mora lá em São Paulo, né? Nós conhecemos ela no Chá das Mulheres, linda também, que Deus abençoe essa família linda. Também está aqui o nosso brilho, o nosso glitter, o nosso amor, a Lucinha, já dizendo bom dia, amados, bom dia, Lucinha. Deus abençoe você, minha querida, que a sua alegria tão contagiante continue cada dia mais crescendo no Senhor. Bom dia também para Ana Vitória. Bom dia, Ana Vitória. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Duda, Dudinha linda, loira. E Deus abençoe vocês, irmão Alessandro. Também, se estiver assistindo, a Cida e a tia Maria, bom dia para essas duas preciosas. É muito bom tê-las aqui conosco. Muito bem, e nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Vamos cantar juntos o hino de número 376 do nosso cantor cristão. O Cristiano vai estar passando para nós aqui os slides. Nós vamos adorar ao Senhor. 376, salvação perfeita. Nós estamos estudando salvo, seguro e transformado. E esse hino ele é um resumo do que nós já estudamos até agora. E nós vamos adorar ao Senhor com ele nessa manhã. E logo em seguida nós vamos entrar no nosso estudo dessa data. Então vamos lá? Livres do medo, salvação perfeita. Erga sua voz, adore ao Senhor. Coloque aí o joinha, coloque aí o coração para nós cantarmos juntos ao nosso Deus. Livres do medo temos ficado, Cristo morreu levando o pecado, Ele o resgate, o pacto se fez, fomos remidos de uma vez, ó sim acredita, ó pecador tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida e perdão Jesus oferece, clama por graça com avidez, Cristo te acolhe de uma vez, ó sim acredita, ó pecador tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, temos a paz sem medo e perigo,
vestes reais tão triste nudez, Cristo enriquece de uma vez, ó sim acredita, ó pecador tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Filhos de Deus, favor inaudito, Deus nos amou em grau infinito, nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez, ó sim acredita, ó pecador tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Amém? Tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Eu acho super interessante a quarta estrofe, quando ela vai dizer para nós que nessa clemência não há dobrez, nessa graça de Jesus em ser clemente conosco, apesar dos nossos pecados, não há possibilidade dessa clemência ser flexionada, flexibilizada, não há dobrez, há segurança de uma vez, que Deus complete essa segurança no coração de cada salvo, para que nós vivamos essa salvação na plenitude, para que nós vivamos aqui a plenitude da paz, da certeza, da segurança daquilo que Deus fez por nós na cruz. Chegou mais alguém, Cristiane? Sim. Antes de cumprimentar os irmãos que chegaram, diz a Lulu que essa também é do fundo do baú. Mas eu gostei dela, Lulu, achei ela ótima. Deus abençoe todos vocês. Vamos lá para a nossa escola bíblica dominical. Eu vi aqui o curtir da irmã Maura. Então, Deus abençoe a irmã Maura, irmão Edinho, que Deus abençoe essa família linda. Também Deus abençoe. Tá aqui a Yeri falando, gente, bom dia, família pastoral, Deus abençoe vocês. Bom dia. Amém, mãe Yeri, obrigada por esse desejo da bênção do Senhor sobre a minha família. Isso é muito importante para nós, né? E que nós sempre pedimos aos irmãos de não esquecer de orar por nós. E também ela diz que ela sempre está online, mas ela assiste pela TV. Às vezes não dá para comentar. Então, bom dia para você, irmã Yeli, para o irmão Rodrigo, também para o Alan e para a Melissa. Gente, o Alan falou, tem no Facebook, eu curti ontem, ele falando no versículo, mas que delícia, gente, está muito fofo. E a Melissa colocou uma foto dela com uma posição tipo de balé, não sei se fala espacate, uma coisa assim, não sei o nome certo não. É a típica foto que a gente posta e fala assim, só não faço isso porque eu não tenho um laço. Muito bem, vamos então, entrar no nosso estudo. À medida que os irmãos forem comentando, perguntando, ou mesmo entrando, aqueles que não chegaram ainda, Cristiane vai estar me interrompendo, me chamando aqui, e nós vamos estar comentando, trazendo o comentário dos irmãos aqui para o áudio, para todos poderem também acompanhar, compartilhar dos pensamentos. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, não deixe de fazer. Qualquer comentário, qualquer opinião que você tenha e que você queira expressar, não há problema nenhum. Aqui todos os comentários são muito bem-vindos. É assim que nós crescemos, é assim que nós aprendemos. Muito bem. Salvo, seguro e transformado. Deixa eu tentar aproximar da câmera aqui, para você lembrar, Salvo, seguro e transformado. Nós estamos na página 114.
E nós ficamos, na semana passada não deu tempo de terminar, nós ficamos de continuar hoje falando das âncoras bíblicas para a certeza da salvação. O que são âncoras? Âncoras são objetos que prendem. Âncoras são objetos de segurança. São objetos que fazem com que o navio ou o barco, ele não seja levado, não seja tombado, deitado pelas ondas, não seja levado embora pela corrente marítima, mas que ele fique ali parado onde ele precisa estar. Quando o navio chega no porto, quando o barco chega, no seu local de estacionamento, não sei se é assim que fala dos barcos, Mas... Eu acho que tem outro nome, esqueci agora. Exatamente, mas aí depois nós vamos lembrar. Mas ali é jogada a âncora e ali ele fica firme. Então, âncora bíblica é objetos bíblicos. Quais são os objetos bíblicos? Versículos, textos da palavra de Deus para nos garantirem, nos darem a certeza da salvação. Vamos ao primeiro. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Faz um negócio, vamos fazer um combinado aqui. Pega uma caneta e um papel, um bloquinho de papel, um caderno, alguma coisa. Anote esses textos. Vai anotando aí todos os textos. Pode anotar só a referência para você ter isso arquivado, para você ter isso à disposição. Porque esses textos eles vão fazer diferença na certeza da salvação. Primeiro texto, 1 João, primeira carta de João. Sim? Até que todo mundo vá lá pegar o papel e a caneta, deixa eu só cumprimentar novamente o pastor Júlio. Irmã de Luz está dizendo aqui, pastor Júlio está aqui também. Bom dia, pastor Júlio. Bom Hoje dia. É dia do Homem Batista. Isso. Hoje é dia do pastor Júlio. Também está o irmão Rainer falando, a irmã Alessandra está acompanhando comigo. Bom dia, Ale, Deus abençoe. Bom dia. Ontem minha família recebeu a cartinha, Isso. Nossa, nós ficamos muito emocionados. Gostamos muito, 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 muito. E a Lulu concorda comigo, que essas músicas do fundo do baú são belas. E a Yeli, ela respondeu, o barco, quando está ancorado, ele fica atracado. Atracado, muito bem. Estacionados são os carros, Mas a âncora, exatamente, para ficar atracado ali, preso pela âncora para que ele não seja levado. Primeira âncora bíblica, então, 1 João, capítulo 5, versículo 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Essa palavra nós grifamos, para que você preste bem atenção nelas. Para que vocês saibam, para que você saiba que você tem a vida eterna, o que foi feito? Foi escrito a palavra de Deus. Então a palavra de Deus foi escrita, essas coisas João escreveu para que nós saibamos, para que nós tenhamos essa certeza, para que eu saiba, está escrito para que você fique sabendo. Não foi só contado e passado de geração em geração por tradição oral, não. Ficou escrito para que nós saibamos o quê? Que nós temos a vida eterna, que nós estamos salvos. Nós sabemos que somos salvos porque a palavra e a promessa de Deus são verdadeiras. Nós sabemos que estamos salvos depois que fomos a Jesus, porque a palavra de Deus não mente e lá está escrito que nós somos salvos. Então, essa certeza vem da palavra. João deixa isso claro para nós. Essas coisas vos escrevo para que vocês saibam. A sabedoria, o saber que você está salvo, o saber que você está seguro, o saber que você foi transformado e que você tem a vida eterna, você vai ter por meio dessas coisas que eu escrevi. É isso que João está dizendo para nós. Esse saber, sem dúvida, essa segurança, vocês vão ter por meio disso que está escrito. Então, nós podemos nos apoiar com toda certeza no caráter e na graça de Deus.
Por que nos apoiar no caráter de Deus? Porque o Deus que nós servimos, que nós conhecemos, o Deus que é nosso Pai, o Deus que nos salvou por meio de Jesus Cristo, o Deus que nos garantiu a salvação por meio do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, esse Deus, ele tem um caráter perfeito, imutável, verdadeiro, que não volta atrás naquilo que ele prometeu, naquilo que ele determinou. Então nós podemos confiar nesse caráter de Deus, que diz que nós estamos salvos. Podemos confiar na graça de Deus, que diz que nós somos salvos por meio dessa graça e não pelos nossos méritos. A palavra nos dá essa garantia. Então não há espaço para dúvidas. Deus deseja que nós confiemos na sua palavra e que nós abracemos essa certeza da salvação. Ele deseja que essa certeza seja algo natural na vida dos seus filhos e não algo esporádico, que às vezes eu acho que estou, mas na maioria das vezes eu fico com dúvidas. Não, e Deus deseja que nós vivamos em paz com essa garantia, com essa certeza. Ele realmente quer que nós saibamos que temos a vida eterna. É desejo do Senhor que nós saibamos isso. É desejo do Senhor que nós tenhamos certeza. Deus sabe como funciona a nossa mente, como funcionam as nossas emoções, como funciona a nossa psique. Ele sabe que nós, vivendo em dúvida, nós não temos paz. Ele sabe que enquanto a dúvida perdura no nosso coração, a incerteza ela toma conta de nós não conseguimos conviver e nos relacionar em comunhão plena com Ele. Porque nós empenhamos esforços nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas. Então Deus quer que nós saibamos que temos a vida eterna. Tem recadinho, Cristiane? Eu vou lá para o segundo texto. Não, deixa eu só dar um bom dia para a irmã Cláudia, que agora ela entrou com o login dela. Deixa eu dar bom dia para ela. Bom dia, irmã Cláudia. Às vezes a Cida... já estou até confundindo. A Cida e a tia Maria estão aí com vocês? Se tiver, bom dia para elas também, tá bom? Um grande abraço para todos vocês aí. Então vamos lá, gente. Estão anotando aí todos os textos que nos levam a dizer com certeza sobre a salvação, né? Então, às vezes existe alguma teologia que diz que a salvação ela perde e ganha. Então vamos lá, aí os textos bíblicos que nos mostram isso, não deixem de fazer uma boa anotação para que essa etapa de certeza da salvação seja vencida após a leitura desse livro. Isso aí. Vamos lá então para a segunda âncora, Efésios capítulo 1, versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Você acha que você agradou a Deus em algum momento da sua vida? Por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer? Você acha que eu sou capaz de agradar a Deus em toda a sua plenitude? O Deus infinito, todo-poderoso, perfeito, santo, imutável, verdadeiro, justo. Você acha que eu, ser humano, falho e imperfeito, em algum momento da minha vida, teria condições de agradar a Deus? Sabe como que Deus se agrada de mim e de você? É por meio da graça dele. É a graça dele que faz com que nós sejamos agradáveis a ele. Não é aquilo que nós somos. Aquele ali é mais bonito, aquele ali é mais legal, aquele ali é mais gente boa, aquele é mais honesto, aquele é mais justo e tal. Deus agrada mais ou menos deste ou daquele? Não. É Ele quem, por meio da sua graça, que decide que nós estamos agradando, que nós somos agradáveis a Ele. Para o louvor da sua gloriosa graça. Graça, nós sabemos que é um presente que nós damos para alguém ou que Deus nos dá, né? Que uma pessoa dá para outra. É um presente, mesmo independente da outra pessoa merecer ou não. Damos de presente, não queremos nada em troca, é de bom coração, é de bom grado, é de graça. Isso é graça. Assim, por meio dessa gloriosa graça, Deus nos fez agradáveis a si.
no amado. Quem é o amado? Jesus. Por que, pastor, que Jesus é o amado? Lá no batismo de Jesus, Deus falou lá do céu, uma voz foi ouvida: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O amado é Cristo, o amado é Jesus. Quem nos fez agradáveis a Deus em Cristo, ou seja, no amado, foi o próprio Deus pela sua graça. Nós, ou não somos nós quem o agradamos. Ele se agradou de nós porque Ele quis, pela sua graça, porque a graça dele foi derramada sobre nós. Não é pelos nossos méritos ou esforços. Ele quis nos amar, Ele quis nos salvar, independente de qualquer coisa. Por isso que não tem distinção entre judeu e grego, escravo, livre, homem ou mulher, mas todos somos um, igualmente no Senhor, como nos diz a palavra de Deus. Ele nos escolheu, Ele quis escolher o homem, o ser humano. Ele quis nos amar, Ele quis derramar sua graça sobre nós. Então Efésios 1,6, grava esse texto, segunda âncora: pela graça de Cristo, nós fomos feitos agradáveis a Deus. Pela graça de Cristo é que nós fomos feitos agradáveis a Deus. Então, primeiro texto, vamos voltar lá? Só um minutinho. 1 João 5,13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Segunda âncora, Efésios 1,6, para o louvor da sua gloriosa graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Terceira âncora, Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Efésios 2, 8 e 9, esse é um texto bem conhecido, esse é um texto bem comum, bem conhecido, mas é bom nós lermos detalhadamente, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pastor, por que isso é uma âncora da certeza da minha salvação? Porque esse texto vai dizer para nós com todas as letras, na simplicidade da palavra de Deus, que não interessa o que eu faça ou deixe de fazer, isso não vai alterar a minha salvação. Eu não vou conseguir contar um pontinho sequer em meu favor para ser salvo, e nem tirar um pontinho sequer em meu desfavor para não ser salvo. Não existe um gráfico, uma tabela, pecou mais, pecou menos, agradou mais a Deus, agradou menos. Então esse aqui no final vamos fazer uma equação, esse aqui atingiu o mínimo, esse dá para ser salvo, esse não dá. Não existe isso. Por isso esse texto é uma âncora para nós. Uma âncora de salvação, uma certeza, é pela graça por meio da fé, não vem de vós, não há nada que nós possamos fazer, ou não há nada que nós possamos deixar de fazer que vai mudar alguma coisa. É a graça de Deus. As nossas obras são reflexo da nossa salvação. Ouvi de uma pessoa muito religiosa, ainda quando era adolescente, estávamos na escola e foi uma pessoa muito religiosa, líder de uma determinada doutrina, denominação cristã, foi fazer uma palestra na escola, como vão às vezes alguns líderes, fazer algumas palestras, e essa pessoa muito religiosa fez uma palestra até muito bonita sobre amor ao próximo, e eu imagino que eu tinha na época uns 14 anos, 13, 14 anos, e quando ela terminou a sua palestra, ela abriu para perguntas, e alguém, um aluno, eu não me lembro quem, não conhecia na época, é um pouco mais velho que eu, chegou no ouvido dela e fez uma pergunta, e ela repetiu a pergunta. Ele perguntou assim: você tem certeza da sua salvação em Cristo? E aquela pessoa, ela reproduziu a pergunta no microfone e disse: olha, eu procuro viver a minha vida da melhor maneira possível, eu procuro ajudar as pessoas, eu procuro ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, eu procuro entregar
toda a minha vida para o serviço do Senhor, porque assim, quando eu chegar ao final da minha vida, quem sabe Deus terá misericórdia de mim e me levará para o céu. Na época eu já tinha um certo entendimento, não como tenho hoje, mas hoje eu fico pensando, aquela mulher, ela não estava ancorada na palavra de Deus. Aquela mulher não tinha nenhuma certeza da sua salvação e muito provavelmente ela nunca teve um encontro com Jesus, pelo menos até aquele momento, porque ela não tinha a menor noção do que aconteceria com ela ao chegar ao fim da sua vida. Como ela dizia, quem sabe quando eu chegar no final da vida, Deus terá misericórdia de mim e me levará para o céu. Não é assim que funciona a salvação. A misericórdia de Deus, ela é infinita, ela se renova todas as manhãs, ela é a causa de não sermos consumidos, mas ela não vai livrar no último dia aquele que não foi a Cristo. Porque a salvação passa por Jesus, Ele é a porta, Ele disse, eu sou a porta. Se alguém passar por mim, entrará e achará pastagem. Tem que passar por Jesus, não tem outro processo, Ele é o caminho. Então, a âncora é, não importa o que eu fiz de bom ou o que eu fiz de ruim. Não importa o que eu deixei de fazer de bom ou o que eu deixei de fazer de ruim. Se eu fui a Cristo, eu fui salvo pela graça de Deus. O restante é consequência. É claro que uma pessoa salva por Cristo, ela não vai viver no pecado. Ela não vai viver na lama, ela não vai viver na sujeira, ela já experimentou o gostinho da santidade, ela já experimentou o prazer da vida limpa, da vida plena, da vida pura, ela não quer voltar e ela vai lutar pela santificação. Isso é característica de quem tem Jesus no coração. Até peca, até comete algum pecado acidentalmente, mas ele não vai viver no pecado, mas isso é consequência e não condicionante. Para você continuar salvo, há uma condição. Você não pode pecar. Não existe essa condição. Nós estamos salvos e por isso nós procuramos não pecar. Quando entendermos completamente essas verdades, nós estaremos totalmente livres da tentação de tentar ganhar ou merecer a salvação. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão tentando merecer, ainda estão tentando ganhar com o ativismo religioso, com o legalismo e com uma série de outras coisas, com a religiosidade, mas não ganharão, a não ser pela graça de Cristo. Tem recadinho ainda, Cristiane? Pastor, muita gente concordando, dizendo amém, glória a Deus, amém, verdade. Quero agradecer o irmão Maurício que entrou e já compartilhou aí a nossa live. Deus abençoe o irmão Maurício. Esse é um tema muito interessante, né? É um tema que está muito fundamentado na palavra do Senhor. É legal demais compartilhar a live para que a gente consiga alcançar os nossos amigos do Facebook, né? Também quero dar um bom dia para Renata Barbosa, que comentou amém. Seja bem-vinda, Renata, um bom dia. E pedir para todo mundo que entrou e eu não estou conseguindo te ver, vou pedir para vocês comentarem no chat algumas coisas para facilitar a minha visualização e para que eu consiga cumprimentá-lo. Eu fico aborrecida que quando a live acaba e aí sobe para o Facebook, eu vou ver, aí tem um monte, às vezes tem comentários que eu não consegui ver. Na última live mesmo aconteceu, 2 comentários, eu não, para mim aqui no momento da live não apareceu. Mas eu gostaria de ter falado, de ter comentado, mas assim nós vamos, né? Tentando colocar o comentário de todo mundo no estudo, né? Na escola bíblica. Porque os comentários vão subindo em tempo real, né? Só que esse tempo real, na verdade, não é real, ele tem aí 40 segundos de diferença. Então, às vezes passa, a gente está num assunto aqui e o comentário que chegou para nós, ele é de um assunto, às vezes, um pouquinho anterior, por causa do tempo, né? Nesse caso, eu nem vejo. E aí não dá para ver.
E aí a gente só vai ver depois. Aí você insiste lá, né? Se você está comentando algo e você, principalmente se você considera interessante aquilo que você está dizendo, você está contribuindo de alguma forma ou alguma pergunta, insiste lá, coloca 1, 2, 3 vezes, não tem problema, né? Vai chegar um momento que nós vamos ver e nós vamos trazer o seu comentário aqui. Vamos lá, vamos seguindo. Cada vez que você tiver dúvida sobre a sua salvação e a sua indignidade, reflita na promessa de Deus de lhe aceitar e ainda lhe tornar agradável a Ele por sua graça. Quando vier à mente, eu sou indigno, isso primeiro é um sinal de que você entendeu a graça de Cristo. Porque no momento que eu pensar por alguma razão que eu sou pelo menos um pouquinho digno, eu não entendi a graça, eu não entendi o Evangelho. A nossa indignidade é uma prova de que nós entendemos o Evangelho. A nossa certeza de indignidade. Eu tenho certeza de que eu não mereço nada do Senhor. Tenho certeza, convicção disso. E isso é um indício de que eu consegui entender o Evangelho. Agora, quando essa certeza da indignidade trouxer dúvida a respeito da salvação, aí sim vamos começar a refletir onde? Na promessa de Deus. Porque Deus promete nos aceitar e ainda nos tornar agradáveis a Ele por meio da sua graça. Em seguida, nós precisamos agradecer a Deus, porque a salvação é um dom. A salvação é um dom, né? Nós ainda vamos fazer um estudo sobre dons. Nós vamos descobrir que nós temos dons que são dados pelo Pai. A salvação, por exemplo, é um dom dado pelo Pai. Dons que são dados pelo Filho e dons que são dados pelo Espírito Santo. Nós vamos estudar ainda sobre isso. Mas a salvação é um dom de Deus. Ele nos dá esse dom. Próxima âncora, João, capítulo 6, versículo 44. E aqui nós vamos tomar um tempinho maior para entendermos esses textos. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. A Bíblia é clara, dizendo que ninguém virá sinceramente a Jesus sem que o Pai o leve. Ninguém vai por conta própria a Cristo, sinceramente, sem que o Pai intervenha nessa ida. É o Pai quem nos atrai a Cristo. Assim, nós vamos a Ele com sinceridade. Se formos a Jesus por nossa própria conta, a Bíblia tem um exemplo. Até um exemplo de um rapaz que foi a Jesus por conta própria. E ele perguntou: Jesus, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou: você conhece os mandamentos? Conheço, guardo desde a minha mocidade, desde quando eu era menino. Então faz o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E aquele rapaz ficou muito triste, porque ele era muito rico, ele amava muito os seus bens e ele não conseguiu obedecer àquela ordem de Jesus. Sabe por que Jesus deu aquela ordem? Porque Jesus sabia que aquele homem não foi a ele com sinceridade. Não foi o Pai que o atraiu a Jesus, ele foi por conta própria. E quem vai por conta própria não tem sinceridade no coração e não vai a Cristo para receber, para se entregar e receber a salvação. Vai a Cristo apenas pelos benefícios que isso pode trazer. E ir a Cristo apenas pelos benefícios é querer explorar Jesus. E Ele não vai se deixar ser explorado. Ele ama a todos e Ele entrega tudo de graça para nós. É tudo pela sua graça. Mas precisamos ir a Ele com sinceridade. E o versículo 37 ainda de João 6 vai complementar dizendo o seguinte: todo que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ou seja, quem vai a Cristo com sinceridade, ele garante que dá a salvação. Agora, como que eu sei que eu fui a Cristo com sinceridade? Se foi o Pai que me atraiu a Jesus, então a sinceridade não é minha, ela foi colocada em mim pelo Pai, então ela é verdadeira.
Se não foi o Pai que me atraiu a Jesus, a sinceridade não é verdadeira, porque eu quis e o meu coração é mau, a minha natureza é má, então eu não fui a Jesus pelos motivos corretos, pela intenção correta, e é por isso que a salvação não acontece. Não é porque Jesus escolhe alguns para ele salvar e outros não, é porque depende da nossa sinceridade. É uma lógica simples. Será que Deus iria colocar um desejo sincero no meu coração? Um desejo de buscar a Cristo, um desejo de ser salvo, colocado em mim pelo próprio Deus, e depois, por causa de alguma coisa, Ele me rejeitar quando eu vou a Cristo? Será que eu, por causa desse desejo que Deus pôs em mim, eu iria querer desesperadamente ir a Cristo e chegar a Jesus com todo esse desejo que foi Deus que colocou em mim, e Ele ficar procurando motivos para me rejeitar? É claro que não. Não é a natureza de Deus. Deus não quer dificultar nada, Ele facilita de todas as formas a nossa salvação. Quando esses pensamentos vierem à nossa mente, é preciso repreendê-los em nome de Jesus. É preciso lembrar de João 6,37. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ainda tem mais uma âncora. João 3,16. Antes a Cristiane vai comentar. Pastor, graças a Deus os irmãos estão comentando. Tá legal aqui o nosso chat. Vamos lá. Primeiro quero dar bom dia para Eliane Martins. Ela já chegou dizendo glória a Deus. Glória a Deus, Eliane. Que bom que você está aí de Ipanema, nos ouvindo. Um beijão para a Analice. Não sei se o Gustavo está aí. Um beijão para o Gustavo, né? E que Deus abençoe toda essa família, Tamires, onde ela estiver. Que Deus abençoe. A Lucinha está dizendo que a Renata, né, que nós citamos, ela trabalha na padaria, e a Renata diz que está amando. Ai, que bom, Renata. Amém. O seu trabalho é muito precioso, tá? Eu falo assim, principalmente por mim que amo itens de padaria. Nossa, vocês são bênção na vida de toda essa comunidade aqui, que aqui vive. Que vocês, cada dia mais, né, tenham alegria e saibam que são muito importantes para nós todos, né? A Kátia está dizendo aqui que ela chegou. Bom dia, irmã Kátia. Bom dia, irmã Gildete. Bom dia, Emily. Bom dia, Lorenzo. Que bom, irmã Kátia, que a irmã chegou. A irmã Maura deu também as boas-vindas para Renata. E o Nilson fez um comentário. Ele colocou assim, ó. Bom dia, meu pastor. Nilson Nunes. A luta é constante, pois o espírito luta contra a carne. Mas a certeza da salvação está no coração, está dentro do coração, pelo Espírito Santo de Deus, a que sempre está nos corrigindo dos erros. Jesus jamais lança fora seus servos. A irmã Silvana também chegou. Bom dia, irmã Silvana. Paz do Senhor Jesus para você, para o Marcos, para o Murilo e para toda a família, né, irmã Silvana? Ontem a irmã Silvana compartilhou, né, que estão passando por um momento de luto e que o Espírito Santo, né, o Consolador perfeito, faça a obra em toda a família. E a Lulu falou, cadê a menina que sorri com os olhos? Aí ela, bom dia! Chegou na hora que a Lulu sentiu falta dela, ela não falha, não. Deus abençoe a irmã Parley. Com certeza, irmã Lucinha, o cafezinho já está pronto, cheiroso, que a irmã Parley faz um café muito gostoso também. Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe Caleb, Deus abençoe o irmão Daniel. E se a dona Penha, o seu Arlindo, né, os irmãos Penha e Arlindo estiverem assistindo, Deus abençoe eles também. Gente, hoje eu vou, antes de seguir, eu vou dar como diz os meninos adolescentes, vou dar um spoiler. Gente, hoje o versículo do Caleb está demais, gente. Não vamos deixar do Ibda News, que o Caleb está cada dia se mostrando
mais desenvolvido nessa área musical, hein? Não vamos perder, tá? O irmão Maurício comentou, ótima reflexão, glória a Deus. Amém. Então vamos para mais uma âncora, anota aí, irmãos. João 3,16 é bem conhecido nosso, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que, está grifado, todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qualquer pessoa que crer em Jesus, a simplicidade do texto fala por si, todo que nele crê. Você crê? Você creu em Jesus? Então você pode ter certeza da salvação. O texto é muito claro, é muito simples, nem carece de tantas explicações, né? João 6,44, aliás, né, vamos dar uma pausa aqui. Nem carece de muitas explicações, o texto fala por si. Agora vamos pensar uma coisa, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu quero fazer um parênteses com você. Os dois últimos textos que nós lemos, João 6,44, ele vai dizer para nós: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Combinado com João 6,37, todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Nós vamos fazer uma pausa, um parênteses, para nós entendermos uma coisa importante aqui, que é uma explicação sobre ir a Jesus. Quando João 6,44, Jesus vai dizer, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e nós avançarmos um pouquinho lá para o versículo 65, nós vamos ver uma confirmação disso, Jesus referendando isso. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Sem dúvida, a Bíblia está afirmando que ninguém pode ir a Jesus sem que o Pai o atraia. E aí alguém pode perguntar assim, pastor, e se o Pai não me atrair? Então eu não tenho chance, eu não vou ser salvo, eu não posso desfrutar a salvação, porque é só aqueles que o Pai atrai é que vão a Jesus. Então o Pai escolhe alguns para atrair a Cristo, e se eu não tiver nessa lista que o Pai escolheu para atrair? Essa pergunta é uma pergunta importante e nós precisamos entender. Porque esses dois versículos, eles são usados frequentemente como âncoras para a doutrina chamada doutrina da eleição incondicional e também da graça irresistível. Doutrina da eleição incondicional, ela, em resumo, ela vai dizer às pessoas que acreditam, de uma linhagem mais calvinista, ela vai dizer o seguinte, que Deus já tem, desde antes da fundação do mundo, uma certa lista de pessoas que Ele elegeu. Não são todos, alguns foram eleitos, outros não. E que esses que foram eleitos é que serão salvos e os outros, infelizmente, não serão, E a doutrina da graça irresistível é que esses que foram eleitos, eles vão, de qualquer maneira, não vão resistir. De maneira alguma eles terão opção, eles terão que ir ao Pai, ir a Cristo de qualquer maneira. É mais ou menos esse o resumo dessas doutrinas. E esses dois textos, eles são usados para referendar. Só que, na verdade, esses versículos, eles vão, quando nós estudamos mais detalhadamente, eles vão nos mostrar exatamente o contrário. Esses dois versículos, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar, e todo que o Pai me dá vem a mim, e eu não rejeitarei. Esses dois versículos, eles vão nos mostrar o quê? Uma eleição condicionada pela fé em Cristo e segundo, não a escolha, mas a presciência do Pai. Pastor, que confusão é essa que você está fazendo aí? Vamos lá. Quem são as pessoas que o Pai atrai e dá a Jesus? Porque algumas pessoas não vão, algumas pessoas morrem sem Cristo. Existe uma lista, só esses aqui é que vão? Não existe uma lista. Não existe uma destinação prévia ou uma predestinação, como você
quiser entender, não existe essa base na palavra de Deus. O versículo 40 de João 6 vai responder para nós quem são as pessoas que o Pai atrai e dá a Jesus, que não são aqueles de uma listinha. Quem são essas pessoas? Vamos lá. João 6,40. Porque a vontade de meu Pai é que, olha o que está grifado, todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então, Deus não fez uma lista prévia, porque se ele tivesse feito uma lista prévia, Jesus diria, a vontade de meu Pai é que todos que estão na lista, todos que foram eleitos, venham a mim e eu vou ressuscitar. Não, todo aquele que olhar para mim, que olhar para o Filho e crer nele, qualquer pessoa que olhar e crer, tenha a vida eterna. Essa é a vontade do Pai. Como que o Pai atrai as pessoas a Jesus? O versículo 45, ele vai nos responder. Como que o Pai atrai? Jesus falou assim, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Vamos de novo? Está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então, nós podemos entender desses textos que é evidente que todas as pessoas são aqueles que são expostos ao ensino. O que é o ensino do Pai? É o Evangelho. Todos que ouvem o Evangelho, todos que estão expostos ao ensino de Deus, ao ensino das boas novas, todos os que recebem a mensagem do Evangelho, eles ouvem, mas nem todos aprendem. Perceberam a diferença? Todos ouvem, mas nem todos aprendem. Todos serão ensinados por Deus, mas aqueles que ouvirem e aprenderem, esses vão a Jesus. Esse aprendizado, ele é o resultado do envolvimento da vontade humana. Deus não força esse ato de vontade. É uma escolha que alguns pecadores fazem e outros se recusam a fazer. Então, em resumo, o que o texto está dizendo para nós? Todos são ensinados, todos recebem o Evangelho, todos ouvem a mensagem. Por isso Jesus mandou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, porque todos precisam ouvir a mensagem. Aqueles que ouvem, aprendem e vão a Jesus, esses são atraídos, esses recebem a sinceridade da parte do Pai suficiente para serem salvos. Alguns, é claro, vão se recusar. Essa vontade de ir a Jesus, que depende de nós querermos quando ouvimos o Evangelho, Jesus vai falar sobre ela lá em João 7,17. Olha o que diz lá. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. Qual que era o ensino de Jesus? A boa nova do Evangelho. Se alguém decidir, se alguém quiser, se alguém resolver ouvir e aprender desse ensinamento, então Deus vai colocar no coração dele a sinceridade e o desejo desesperado de ser salvo. E esse Deus, o Pai vai trazer a mim e eu vou salvar e vou ressuscitar no último dia. É isso que Jesus ensina para nós. Nesse momento, a vontade humana é decisiva. A vontade humana, o reconhecimento de que nós precisamos de Jesus é algo que precisa partir de nós. A sinceridade plena, Deus vai formar em nós a partir desse desejo. Jesus declarou para os líderes judeus o seguinte, olha, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Está vendo como é que Jesus explica aqui? Olha, vocês estão recebendo o ensinamento. A Escritura testifica ao meu respeito. A Escritura prega o Evangelho. A Escritura prega a boa nova. A Escritura fala que eu vim para salvar. Vocês estudam isso, buscando a vida eterna nisso,
mas vocês não querem vir a mim. Está vendo? O querer, ele está em evidência. Jesus está dizendo isso para os fariseus. Vocês não querem vir a mim para terem a vida. Vocês estão buscando apenas no conhecimento, mas vocês não querem aprender. Vocês ouvem, mas não aprendem. Vocês leem, mas isso não faz diferença na vida de vocês. Logo, não basta estudar a Escritura, não basta ouvir o Evangelho, não basta ir para o culto, não basta sentar no banco, não basta ouvir a rádio que prega o Evangelho o dia todo, não basta ficar ouvindo vídeos de pregações evangélicas, não é suficiente. É preciso querer ouvir a voz de Deus e aprender dele. É preciso querer ir a Cristo para ter vida, porque as Escrituras elas vão testemunhar sobre Jesus. Olha o que diz, para a gente fechar, Deuteronômio aqui, né? Aliás, ficou faltando aqui a referência. Então Paulo e Barnabé em Atos, né? Então Paulo e Barnabé eles responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós nos voltamos para os gentios. Assim, mesmo sabendo que todo o processo da salvação é executado por Deus, é preciso sim que a vontade do homem se manifeste para que Deus inicie o processo de salvação. O que diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É preciso querer abrir a porta para Jesus. Esse querer abrir a porta, Deus não vai colocar em alguns e em outros não. Porque aí Deus seria seletivo. Se Deus colocasse em mim o querer ir a Cristo e não colocasse em você esse querer, Deus seria seletivo. E a Bíblia é clara em dizer que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia é clara em dizer que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. A Bíblia é muito específica, muito clara em relação a isso, de que todos têm a oportunidade de ir a Jesus e não apenas um pequeno grupo ou algum grupo. Então, precisamos entender essas coisas. Todo que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, eu rejeitarei. E aí, Jesus dizendo logo depois: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Quem são os que o Pai leva a Jesus? Aqueles que manifestam o desejo de serem salvos. Aqueles que ouvem o Evangelho e o aceitam. A parábola do semeador explica isso para nós. Um pouco da semente caiu entre os espinhos, um pouco caiu nas pedras, mas teve algumas sementes que caíram em terra boa. E essa germinou. É aquele que ouve a palavra e obedece e quer e deseja ir a Cristo. Amém? Não sei se ficou claro para os irmãos. Se tiver qualquer dúvida, não sei se tem alguma dúvida aí, Cristiane, a respeito disso, nós estamos aqui para tentar, melhorar aí a explicação. Isso. A irmã de Luz falou assim: pastor, parabéns por este estudo, Deus abençoe sempre toda a família. Amém, irmã de Luz. Amém. O Nilson Nunes comentou: 2 Crônicas 15:2 é o contraponto calvinista. 2 Crônicas 15:2. Nós vamos ler, muito bem lembrado, irmão Nilson. Irmão Nilson foi meu aluno lá no seminário, excelente aluno, por sinal. Irmã Maura disse amém. 2 Crônicas 15:2. Disse amém. E a Cláudia disse: é importante que todos nós tenhamos esses versículos gravados em nossos corações para que, além de ganharmos almas para Cristo, nós ajudemos também aqueles que estão há muito tempo na igreja e não têm certeza. Me deparo todos os dias com pessoas e mostro a elas, através desses versículos, que podem ter certeza, Tem muitas, ela está dizendo assim, que tanto no processo de salvação quanto no processo de segurança, que esse livro fala, um processo de segurança. Tem mais um comentário, 2 comentários acabaram de chegar. A irmã Lucinha disse: amém, pastor, o estudo foi muito bem entendido e proveitoso.
E a irmã Parley disse amém. Irmão Nilson sugeriu o texto aqui, realmente é um texto, é um contraponto bem forte, né, e bem utilizado, inclusive, para essa doutrina de cunho calvinista, né, de que alguns são eleitos e outros não. Olha só o que diz, segundo Crônicas 15, 2. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Agora presta atenção. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Se, porém, o deixardes, vos deixará. Então, é aquele que busca. Quem buscar, o Senhor se deixará encontrar. Não há dúvida, não há nenhuma outra forma de interpretação. Aliás, né, de vez em quando, já estamos terminando, de vez em quando a gente ouve por aí assim: a Bíblia precisa ser corretamente interpretada. Meu irmão, corre desse negócio. Se você ouvir isso, corre desse negócio. Nenhum ser humano é capaz de interpretar a Bíblia. Se alguém quiser interpretar a Bíblia para você, não é de Deus. A Bíblia se interpreta a si mesma. É o Espírito Santo quem nos ensina a palavra. Por isso que aquele que não tem o Espírito de Deus, ele lê a Escritura e não entende, e ele nunca vai entender. Porque quem vai ensinar para nós e interpretar a palavra para nós é o Espírito Santo. Então, nenhum ser humano pode interpretar. Então, essa história de que a Bíblia tem que ser interpretada dessa forma, tem que ser interpretada daquela forma, não. A Bíblia precisa ser lida e o Espírito Santo precisa interpretar ao nosso coração. Assim nós compreendemos o que diz a palavra de Deus. Uma boa técnica que a gente usa é, por exemplo, você quer um entendimento sobre um determinado assunto. E você não busque esse entendimento de outras pessoas. Busque na própria Bíblia todas as referências que ela fala sobre aquele assunto. Exatamente. Então, agora, por exemplo, nós estamos estudando sobre salvação. Então, para se entender a salvação, é o Espírito Santo que dá o entendimento. Mas como que eu busco essa interpretação, nesse entendimento? É lendo tudo que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Por isso que a gente diz que ela mesma se interpreta. E é interessante nós pensarmos também que a Bíblia, por ser inerrante, infalível, ela não tem contradições. Aí alguém fala assim: pastor, mas tem um texto aqui, um versículo que ele fala uma coisa e tem 10 outros versículos que falam outra coisa. Opa, peraí, então nós vamos pegar todos esses 11, aqueles 10 que falam A e esse 1 que fala B, e vamos tentar entender o porquê desse 1 falar B. E nós vamos entender que ele não é uma contradição, na verdade, ele é um complemento. Ele tem um contexto que vai complementar o que os outros 10 disseram. Não há falhas na Bíblia, nós podemos confiar na palavra de Deus. Deuteronômio 39, né, diz para nós: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham. Não está dizendo que Deus vai colocar no coração das pessoas, daquelas pessoas ali, a escolha correta. Aquelas pessoas precisavam tomar uma decisão naquele momento. Escolham, aquele povo obstinado, né, de Israel, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. A escolha é nossa. Então, já caminhando para o final, por que a Bíblia fala de eleição antes da fundação do mundo? Já que Deus não tem uma listinha selecionada com os nomes daqueles que são bem-aventurados e vão para o céu, se todos têm oportunidade, por que a Bíblia fala de eleição antes da fundação do mundo? Pedro vai responder para nós. Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, olha a palavra eleição aqui, eleitos segundo a presciência de Deus Pai.
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a vontade do Pai, está escrito aqui? Não. Eleitos segundo o querer de Deus? Não. Eleitos segundo a seleção de Deus? Não. Eleitos segundo a presciência. O que é presciência? Deus é onisciente. Ele já sabe a palavra que eu vou falar antes de ela vir à minha boca. A Bíblia diz isso, o Salmo diz isso. Ele já sabe todos os pecados que eu vou cometer até o dia da minha morte, porque Ele é onisciente. Então, o que é a presciência? É saber antes. Deus lá atrás, antes da fundação do mundo, é claro que Ele já viu o futuro de todos nós. É claro que Ele já viu as decisões que nós vamos tomar. É claro que Ele já viu as escolhas que iríamos fazer. Então é claro que Ele já sabia aqueles que iriam a Jesus ou não. É claro que Ele já sabia aqueles que iriam aceitar ou aqueles que iriam rejeitar. Mas uma coisa é saber, outra coisa é determinar. Nós precisamos separar essas duas coisas. Por exemplo, eu sei que usar drogas é muito ruim. Então eu sei que uma pessoa não deve usar drogas, que causa um monte de males a ele e a muitas pessoas à sua volta. Eu sei, mas eu não posso determinar a pessoa que não use drogas, ela vai ter que escolher. Eu sei que se ela começar a usar droga, ela vai, o destino dela será terrível, mas ela vai ter que escolher não usar. Então, Deus sabe quem vai a Jesus, mas Deus não escolheu quem vai. Ele sabe qual é a decisão que nós tomaríamos. Isso é presciência. Deus, na sua onisciência, que inclui a presciência, sabe quem irá a Ele. Então, Ele conduz a Cristo aqueles que vão a Ele. Então, o que acontece é uma presciência. Pastor, então Deus sabe quem vai para o céu? Sabe. Deus sabe quem vai aceitar Jesus? Sabe. Deus sabe quem não vai? Sabe. Então, por que Deus permite que pessoas que não vão aceitar a Jesus nasçam nesse mundo? Porque Deus é correto. Deus é correto. Se Deus ele deixasse nascer apenas aqueles que Ele já sabe que vão a Ele, Deus estaria dando jeitinho. E Deus não dá jeitinho. Deus, Ele é justo, Ele é correto. Ele vai permitir que as pessoas tomem as suas decisões, porque Ele determinou isso lá no Éden. E Ele disse para o homem, olha, tem um fruto aqui e eu não quero que você coma dele. Mas não botou nenhuma cerca em volta, não botou nenhuma cerca elétrica em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem animais ferozes guardando, nem anjos com espada flamejante. Não, deixou lá. Olha, não quero que você toque naquele fruto ali. O homem tinha o direito de escolher. Essa escolha Deus mantém. Então, se Deus só permitisse que nascessem aqueles que Ele já previu que seriam salvos, Ele seria incoerente consigo mesmo. E Deus é justo, Ele é correto. Firmando-se na palavra e na graça e na fidelidade de Deus, nós vamos retomar, então, fechando aí o nosso parênteses, na próxima lição, na próxima semana. Quero agradecer a você que está conosco, você que participou conosco, e se ficou alguma dúvida, alguma coisa não muito bem esclarecida, não tem problema a live acabar. Você pode mandar o seu comentário no vídeo aí mesmo, depois que terminar, ou no WhatsApp do pastor, no WhatsApp da igreja, e nós voltamos. A intenção é que ninguém fique com dúvidas no final dos nossos estudos. Cristiane? Pastor, a irmã de Luz está dizendo aqui que aquele parabéns foi o pastor Júlio, que pastor Júlio tem esse perfil de parabenizar, de motivar. Pastor Júlio é uma bênção, gente? Graças a Deus. A irmã de Lourdes também é bênção, viu, irmã de Lourdes, A gente fala de é uma só carne. Vocês são uma bênção, cada um do seu jeito, um casal tão bacana que eles são totalmente diferentes, mas se completam. Essas diferenças é que fazem a beleza do casal. Quero dar meu bom dia para a irmã Elma Eringer, agora que eu vi a irmã Elma aqui. Bom dia, irmã Elma, irmão Pércio, a Heloílda,
também a Beth, minha querida Beth. Falando em Beth, a Beth do Luiz também já está dizendo bom dia, queridos irmãos. Bom dia, Beth. Bom dia, Luiz. Deus abençoe os irmãos, né? A paz do Senhor Jesus, ela desejou a todos nós. Que a paz do Senhor Jesus também esteja contigo, irmã. Também quero cumprimentar a tia Sebastiana, que eu acabo de ver ela aqui agora. Não sei se ela acabou de entrar agora, mas eu acabo de ver ela agora. A irmã Lucinha está pedindo mais um cântico. Enquanto o pastor prepara aí, eu vou dar bom dia para a tia Sebastiana direito. Bom dia, tia. Bom dia, tio Walter. Deus abençoe vocês aí em Guriri. Ela sugeriu algum? Lulu, vamos lá. Não, ela não sugeriu, não. Não sugeriu, não. E a irmã Parley disse assim, até a noite, irmãos, nisso, pastor está muito inspirado. Que explicação! A irmã Parley, eu falo sempre com ele, que ele realmente tem o dom do ensino, né? Consegue explicar de uma maneira que fica muito clara. Mas isso Deus colocou, né, para a obra deles. Amém. Não é obra humana, não. Tem um versículo também que fala que Jesus já estava preparado para a cruz antes da fundação do mundo, né, pastor? Então, isso mostra que a presciência de Deus, né? Que Deus sabe de todas as coisas. Só para complementando... Os sonhos de Deus, a Lucinha está sugerindo. Ok. Só complementando, quando eu digo que Deus permite que nasçam aqueles que ele já sabe que não vão aceitar Jesus e ele permite ainda esse nascimento, só complementando uma ilustração que eu ouvi de um grande pregador, esqueci o nome dele agora, mas ele diz, a esse respeito, ele diz o seguinte: suponha que um professor ele queira mostrar o seu talento, o seu trabalho para o diretor da faculdade onde ele trabalha. Ele então aplica uma prova para os seus alunos, um teste, né, a respeito da matéria que ele vem ensinando, e todos os alunos entregam, mas muitos entregam com nota baixa e muitos com notas boas. Se ele levar todas as notas ao diretor, ele vai levar uma ideia meio, né, mais ou menos do seu trabalho. Então o que ele faz? Ele leva todas as provas para casa, separa as melhores notas e faz uma estatística só com aquelas provas que tiraram a nota máxima e apresenta aquelas informações ao diretor. Então o que acontece? Ele fez uma seleção daqueles bons alunos e fez uma seleção do bom trabalho e apresentou tudo aquilo ao diretor, mas ele não foi correto, porque ele eliminou do estudo, da estatística, aqueles que não atingiram o objetivo. Então, Deus não faria isso, Deus não é incorreto nesse ponto. Ele vai permitir sim que aqueles que, mesmo eles sabendo, né, que não vão a Jesus, ele vai permitir sim que nasçam, para que tomem a sua própria decisão. E a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis. Se nós chegarmos diante do Senhor no último dia e dissermos, então se o Senhor sabia, alguém, né, chegar, se o Senhor sabia que eu não ia aceitar, por que o Senhor me deixou? Não, a decisão foi nossa. Nós somos indesculpáveis. Vamos cantar? Sabe que é o sonho de Deus do Nani? Sim. É do Nani ou da Ludmila? É do Nani, né? Vamos adorar ao Senhor, os sonhos de Deus, e logo depois nós terminamos. Sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver,
vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a noite, se Deus quiser, um culto abençoado para a honra e para a glória do nosso Deus.